Sim, aqui é Chanel, muito boa tarde. Hoje iremos falar sobre cognição mental de uma pessoa que frequenta o ensino escolar. É necessário aplicar os estudos numa sociedade ou comunidade? E como aplicar o ensino no meio de tudo isso? Começando com, é necessário aplicar os estudos numa sociedade ou comunidade? É necessário sim. É necessário aplicar os estudos numa sociedade como? A gente pode aplicar os estudos numa sociedade, por exemplo, se for uma sociedade menos educativa, a gente pode recorrer a certos métodos que são de ensinar os mais novos e esses possam, ao longo do passar dos tempos, eles possam ensinar também os mais velhos e eles também podem adquirir a cognição de poder espalhar aquele ensinamento para mais à frente. Então, se a gente dá os estudos numa sociedade um pouco educativa ou um pouco escolarizada, a gente acaba influenciando aquele meio, aquela sociedade ou aquela comunidade. Acabamos influenciando em como? Através da nossa capacidade mental, através da nossa cognição estudantil ou a nossa mentalidade no ensino e na nossa personalidade de poder ser e de caráter. E outro método qual é? E como aplicar o ensino no meio de tudo isso? Bem, para a gente poder aplicar no ensino no meio de tudo isso, a gente tem que saber o que é ensinar. Ensinar é uma forma de orientar aquela pessoa. Então, a gente se ensina, a gente orienta aquela pessoa numa sociedade em como? A gente ensina ela a ter modos, a gente ensina a como falar com as pessoas, se elas foram mais velhas ou se elas foram menores. A gente a ensina a ter uma solidariedade frequentemente com certas pessoas, quer elas sejam boas, quer elas sejam más, porque quando a gente ensina, quando a gente capta aquilo e coloca em prática, a gente acaba influenciando o ambiente. Acabamos influenciando em como? O ensino que a gente aprimora, que é o ensino primário, o ensino infantil, depois o ensino primário, o ensino secundário, o universitário e mais adiante, porque o ensino não é uma coisa que para, o ensino é uma coisa que sempre está frequente na nossa sociedade. Se ela parasse, não teria sentido os que ainda estão em processo de estudo, de ensino, valesse a pena. Então é por isso que o ensino é muito frequente numa sociedade. Então quando você aplica o ensino numa sociedade e as pessoas reconhecem que você é uma pessoa de caráter, de valor da sua personalidade, e nos estudos que você aplica nas ciências, nas teorias práticas como teorias teóricas, isso demonstra que você é uma pessoa que já está pronta. E a gente pode aplicar através de como? Através de oratória, através de não falar libertamente, lidando com os medos. A primeira coisa, a oratória, a gente já nos dá aquela sensação de, alguns podem dizer que orar, quando não é. A oratória ele nos dá uma posição de como a gente pode comunicar, e se for na nossa forma física, ou se for na nossa forma gestual, ou se for na nossa forma de falar ao público, aquilo já nos dá uma capacitação de oratória. Então quando a gente pega aquele medo de não conseguir dar uma oratória ao público, a gente nunca vai poder terrar aquela nossa capacidade espiritual ou emocional no meio de uma sociedade. Então se a gente tem se a gente tem uma fala liberta, como? Se a gente fala libertamente numa sociedade e sem receio de errar, aquilo já nos dá mais confiança, nos dá mais possibilidades de podermos continuar com aquilo que estamos fazendo. E lidando com os medos são quais? De sempre falhar, de sempre achar que vai errar no falar daquela certa coisa, enquanto aquilo só te dá uma sensação de agonia, enquanto você não tem que sentir aquela agonia. Você pode ter o seu falar libertamente, que é
Você pode falar algo e dizer que eu não vou conseguir na sua mente, mas se for você a pôr em prática, você fala e a pessoa compreende mais do que aquilo que você esperava. Então isso é no falar libertamente. E é no falar sem ter os seus medos. É isso só por hoje.